Quero expressar minha alegria, minha satisfação em poder falar um pouco com os senhores, ainda que virtualmente, né, e conversar um pouco acerca de um tema que tem sido objeto de minhas pesquisas e que tem como de vital importância na sociedade moderna, especialmente no momento conturbado em que a gente está passando no nosso país. Eu agradeço muito a direção da Faculdade de Ciências Jurídicas de Santa Maria, a querida professora Joelma de França pelo convite. Saúdo também os colegas, o Luciano e o Léo, que eu não os conheço pessoalmente, mas é sempre uma satisfação conhecer novos colegas. Senhores, eu pretendo falar bastante rapidamente com os senhores acerca de dois temas que, evidentemente, são conexos: a cidadania e educação. A professora Joelma já me informou que os senhores estão do primeiro ao terceiro semestre, então eu vou tocar num tema que, independente do semestre que os senhores estejam, já conhecem, já viram, até não só na faculdade, mas enquanto cidadãos, a questão da cidadania, a questão dos direitos, a questão da Constituição, da participação política e a importância da educação nesse contexto todo. Bom, eu só lamento, e, aliás, os senhores têm toda a liberdade, aqueles que estão online, de me interromper, de fazer algum questionamento, podemos mais tarde abrir aí para um aprofundamento, uma pequena discussão. Gente, como nós sabemos, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 88, elegeu como fundamento do Estado brasileiro a cidadania. Isso está absolutamente expresso já no artigo 1º da Magna Carta, lá dos princípios fundamentais, que é a base, é o alicerce, é o fundamento, é a justificativa da existência do Estado. O artigo 1º diz que a República Federativa do Brasil, que é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se num Estado democrático de direito e tem como fundamento a cidadania. O presidente da Assembleia Constituinte, ao promulgá-la, referiu-se como a Constituição Cidadã. Desde então, a expressão cidadania ou cidadão tem sido sistematicamente invocada em todos os segmentos da vida social. Os senhores sabem que hoje nós temos a Rádio Cidadã, o Jornal Cidadã, a Faculdade Cidadã, o Sindicato Cidadã, tudo hoje é cidadão. Mas qual o real e efetivo conceito de cidadão a que se referiu o Constituinte? Gente, para definir o termo cidadão, existem incontáveis matizes políticas teóricas. Nós podemos conceituar cidadão sobre um matiz liberal, que parte de uma noção abstrata do indivíduo, põe em destaque o individualismo, os direitos individuais, a autonomia. Esse conceito surge lá no Iluminismo, com os teóricos liberais como Locke, Montesquieu, Rousseau, Mill, Kant, e eles enraizam a cidadania na igualdade, no exercício da liberdade religiosa, política, econômica, sem qualquer intervenção. O Estado deve unicamente garantir a vida e a propriedade dos cidadãos. Mas nós podemos conceituar cidadão sob um matiz social, que enfatiza os direitos econômicos e sociais. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, surge o Estado Social. A ideia de cidadania passa a apontar para uma base igualitária de direitos. O Estado abandona a sua conduta de omissão e passa a garantir direitos sociais à população. A noção de cidadania passa a estar associada a uma igualdade material. Cidadão é aquele que tem direitos sociais. Podemos falar do cidadão comunitário, que parte da ideia mística de tribo. Atribui toda a primazia à comunidade, não necessariamente ao indivíduo. Defende que o cidadão não pode ser entendido à margem de suas vinculações sociais, que o constituem como sujeito. O indivíduo não existe fora da sociedade, já que sua existência se deve à vida social da qual ele participa. Assim, são as crenças morais compartilhadas por um grupo
que deverão dar sentido a todo ordenamento jurídico. Há ainda um matiz pós-nacional, que defende a criação de uma nova realidade social, multiétnica, plurinacional, como superação desse modo Estado-nação. Podemos falar do cidadão cosmopolita, baseado na ideia de um sistema global de direitos e deveres, independentemente do local de nascimento ou de residência do indivíduo. Gente, há ainda o cidadão transnacional, transcultural, multicultural, cidadão diferenciado. Vejam, há sempre um pano de fundo, há uma fundamentação para cada análise de cidadania, o que normalmente não se leva em consideração ao se apresentar um conceito. Embora se reconhecendo que a cidadania é o resultado de um longo processo histórico, há uma tendência à simplificação que discorre sobre seus direitos, desconsiderando totalmente o contexto político e social a que estamos nos referindo. Isso ocorre porque, ao tentar definir cidadão, leva-se em consideração a ideologia, versões teóricas de distintas tradições filosóficas, diferentes considerações históricas, mesclando tudo com as realidades contemporâneas. O resultado é uma miscelânea de diversas facetas, onde não há nenhuma unanimidade e não há nenhuma concordância. Há um outro equívoco, que eu não pretendo abordar agora, que é confundir o cidadão com o nacional. Esta é a consideração mais comum. Ocorre, e os senhores seguramente viram quando estudaram lá a formação do Estado, né? Lá em teoria do Estado, não sei como chama a disciplina dos senhores, ciência política, teoria do Estado. Acontece que para a formação do Estado, a modernidade nos atribuiu uma concepção de cidadania criada pelo nacionalismo, que induz a uniformidade. Foi a forma que o Estado encontrou para rapidamente coletivizar e globalizar a cidadania, usando um artifício de legalidade artificialmente construído. A cidadania passa a ser um lugar comum. Somos cidadãos porque pertencemos ao mesmo Estado. Assim, temos, ou deveríamos ter, objetivos comuns. Eu sempre defendi que o conceito de cidadania vinculado a uma nacionalidade, restrita ao âmbito territorial de um Estado, quase sempre em oposição ao outro, é incompatível com o princípio da dignidade humana, isso deve ser superado. Mas isso ocorre porque, originalmente, cidadania nos induz diretamente à ideia de cidade, de um núcleo urbano, de uma comunidade politicamente organizada. A expressão vem do latim e refere-se ao indivíduo que habita a cidade. Então, etimologicamente, poderíamos dizer que cidadão é aquele que vive na cidade. Mas Aristóteles, 500 a.C., ao divagar sobre o tema, já alertava: cidadão não é cidadão porque vive na cidade. Afinal, os estrangeiros, lá na época dele, as mulheres, as crianças, os escravos, também vivem na cidade e não são cidadãos. Então, o que é ser cidadão? Ainda em Roma, quer na República, quer no Império, a expressão indicava não unicamente o habitante da cidade, ela significava muito mais. Ela indicava a situação política da pessoa e seus direitos em relação ao Estado. Cidadão significava ser homem, livre e, portanto, com direitos do Estado e deveres para com ele. No início do Estado moderno, Baudin disse que cidadão era um súdito livre, mas que devia obediência ao soberano. É um pouco contraditório, né? Esse conceito todo vai ser redefinido, gente, quando a burguesia, lá na época do Iluminismo, né, nas grandes revoltas, ela busca um novo sujeito político. Assim que a ideia de cidadania passa a ser ligada à noção de autonomia, de independência, de posse de propriedades e de recursos materiais, de autossuficiência. Mas vai ser com Thomas Marshall, em 1949, numa obra chamada Cidadania e Classe Social, com base na realidade da sua época, em especial no conflito aberto naquele momento entre o capitalismo e o marxismo, quem elaborou a primeira teoria sociológica de cidadania. Embora Marshall deixe claro que a sua análise se funda mais na história que na lógica, ele divide o conceito de cidadania em 3 partes.
a conquista dos direitos civis, século XVIII, dos direitos políticos, século XIX, e dos direitos sociais, século XX. Atualmente, há uma tendência implícita a conceber-se a conquista de tais direitos como um modelo de cidadania. Então, poderíamos dizer, em outras palavras, simplesmente que cidadão é aquele que tem direitos. E não estaríamos muito errados, ao menos no moderno e ideologizado imaginário popular. Em geral, as pessoas desconsideram que intrínseco no termo estão ou deveriam estar os deveres, em especial os deveres de participação nos rumos da nossa comunidade. A verdade é que a questão de cidadania é tão antiga quanto as primeiras comunidades sedentárias e define, efetivamente, o status do indivíduo em uma sociedade. A ideia de cidadania ou de cidadão surge como oposto ao de súdito, ao de escravo, ao de sem direitos. Ela sempre se referiu a homens livres, proprietários e cabeças de família. Os senhores ainda vão ouvir e vão ler, e vão debater, e vão conhecer um filósofo, um justo filósofo chamado Luiz Alberto Vará, que por muito tempo trabalhou também em Santa Maria. E o Vará trabalhou muito bem esse ponto específico da cidadania. Para ele, falar em cidadania em qualquer época significa fazer referência aos que têm opinião. Que ser cidadão é ter voz, é poder opinar, é poder decidir. Isso exclui a maioria, os pobres. E grupos de minorias étnicas, culturais, religiosas, nacionais. Vará diz que falar em cidadania em todos os tempos, ou que cidadania em todos os tempos, sempre foi uma classe VIP. A verdade é que o conceito de cidadania sempre esteve ligado a uma conotação de privilégio étnico, político, econômico, frente aos demais indivíduos não incluídos. Tá? Mas sendo uma construção histórica, gente, com a extensão dos direitos, vai também se modificando o conceito de cidadania. Esse conceito vai assumindo diferentes formas, em diferentes tempos, em diferentes contextos sociais, prestando-se a diversas interpretações para justificar situações ideológicas. Assim, afirmo para os senhores, não há um conceito rígido de cidadania, porque não se trata de algo estático. Mas, ao que nos interessa, vamos voltar ao Brasil. O fundamento do Estado brasileiro é a cidadania, mas não me disse mais nada. Pois bem, tenho defendido, tenho pesquisado, tenho debatido que, ao não identificar um matiz político, o Constituinte brasileiro tentou congregar todos os matizes. O liberal, garantir liberdade a todos. O social, atribuir ou destinar proteção social a todos. O multicultural, respeitando as diferenças étnicas e culturais. O diferenciado, o que vai fundamentar as políticas públicas de discriminação inversa, por exemplo. Mas tenho defendido que, acima de tudo, o Constituinte enfatizou o cidadão republicano. Este modelo prioriza a participação ativa nos assuntos públicos. Cidadão republicano é aquele que participa ativamente na configuração da direção futura da sua sociedade através do debate e da elaboração de decisões e de políticas públicas. Republicanismo é autogoverno de cidadãos que, em sua gestão pública, põe a causa em comum acima de seus interesses individuais. Os cidadãos podem, mediante o debate e a discussão aberta, alcançar um grau substancial de consenso sobre assuntos de interesse comum. São duas ideias básicas do republicanismo. A primeira é a concepção antitirânica. Contrária a todo tipo de dominação, ela reivindica os direitos de liberdade num Estado livre. A segunda é que o republicanismo oferece novas formas de organizar a sociedade. Se apoia na responsabilidade
pública da cidadania. Busca uma cidadania ativa, participativa. Assim, o republicanismo atribui um infindável volume de direitos de participação em todos os segmentos, em todos os setores da administração pública. Gente, preste atenção, por favor. O Constituinte de 88 estabeleceu uma revolução ainda não entendida. Não unicamente mesclou os vários conceitos de cidadania, mas, insisto, enfatizou a cidadania republicana e atribuiu todos os instrumentos necessários para o seu pleno exercício. Nunca uma Constituição empoderou tanto os cidadãos. Nunca se lhes atribuiu tantas garantias e tantos direitos, quer individuais, quer sociais, mas, e principalmente, tantas formas de participação na gestão pública. Gente, não há nada em que os cidadãos não possam participar, opinar, decidir. Na saúde, na educação, na segurança pública, nas políticas públicas, temos direitos e assento nos órgãos colegiados. A cidadania precisa ser ouvida. Os gestores públicos devem atender às deliberações populares. A cidadania estabelecida na Constituição de 88 não se centra mais na ideia de que o Estado é o único responsável pela nossa felicidade. Não. Cada um deve fazer sua parte e todos devem participar. É claro que a nossa cultura é muito mais forte. E na sociedade brasileira está absolutamente arraigada a ideia de um pai-Estado e de governo paternalistas. É sabido que o Estado, para se constituir, para se manter, para se fortalecer, avançou tanto na jurisdição privada e de forma tão marcante que sucumbiu o particular a esta contundente intervenção estatal. Assim forjou-se a cultura clara da primazia do Estado sobre o indivíduo, com o consequente esquecimento da autonomia popular. Nós vivemos o paternalismo estatal em todas as esferas da sociedade. E assim também aceitou-se e se atribuiu ao Estado a responsabilidade de governar nossas vidas. Práticas seculares introjetaram no imaginário da sociedade que o Estado é o responsável pela solução dos conflitos, é ele quem decide nossos direitos, nossas garantias, a nossa liberdade e a nossa felicidade. No Brasil, historicamente, e até em face das particularidades de exclusão social, miserabilidade, fragilização da cidadania, o Estado foi chamando para si um universo de atribuições de caráter protecionista, paternalista, assistencialista, promovendo ações públicas de sobrevivência social com pouquíssimas e raras políticas preventivas, educacionais e de cogestão com a sociedade, induzindo a sociedade e a comunidade como um todo a uma postura letárgica e de simples consumidora daquilo que lhe é graciosamente presenteado, sem nenhuma reserva crítica. O paternalismo institucional desmobiliza, debilita a efetiva conquista desses direitos. A lei do menor esforço é a mais seguida no mundo inteiro, não é só no Brasil. Insisto que, de uma maneira geral, as pessoas consideram que a cidadania está definida exclusivamente em seus direitos individuais e nos deveres do Estado. Esquecem-se dos seus próprios deveres, de sua responsabilidade na participação política, no exercício da liberdade e na obrigação para com os demais cidadãos. Insisto, não há nada em que o cidadão não possa participar. Nós temos assento e podemos e devemos ser ouvidos em todos os segmentos da gestão pública. Cada município desse país. Os senhores estão em Santa Maria, uma cidade grande, mas aqueles colegas que eventualmente são de cidades pequenas ali do interior, gente, cada pequeno município tem ou deve ter o Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal da Saúde, Conselho Municipal de Segurança, Conselho Municipal da Mulher, Conselho Municipal da Criança, e a cidadania que deve dizer o que o gestor público vai fazer.
A pergunta, quanto de nós tem participado disso? E nós nos queixamos. Mas lá na minha cidade o prefeito nomeou o parente dele. Claro, o cidadão não foi, ele precisa ter conselhos municipais para serem ouvidos. A cidadania não se mobiliza, não assume esta responsabilidade. E, para aqueles que governam sem a ética e intenção de fazer o bem coletivo, apenas para defender interesses privados, essa omissão popular é providencial. Já que não há cobrança, não há participação, não há fiscalização, os administradores atuam ao seu bel prazer, enquanto os administrados assistem a tudo de forma apática. Isso acaba por fortalecer o caráter assistencialista dos governos. Fala, Prof, eu ia só dizer que eu tenho passado por algumas situações, vivenciado algumas situações nesse intuito de, digamos assim, trazer as pessoas da minha comunidade para uma participação mais efetiva. E eu posso lhe dizer que eu moro numa comunidade mais vulnerável, assim, de Santa Maria, então há mais resistência, há mais dificuldade. E aí, quando eu vou falar com eles, eu vou dizer assim, quem é que está deitado eternamente em berço esplêndido? Aí eu fiz uma ligação com o que o senhor falou, aquela gestão que não é cobrada. É verdade. E quando eu falo em cidadania republicana, é porque são os cidadãos que decidem. Gente, nós somos o Brasil. O Brasil, o que é Brasil? É uma ficção jurídica. O Brasil não fala, não anda, não caminha. Não. O Brasil é uma ficção jurídica. Nós somos o Brasil. Nós estabelecemos as políticas públicas. Nós elegemos os governantes. Bom, se elegemos errado, vamos tentar de novo, vamos acertar na próxima. Mas nós estabelecemos, nós, cidadãos, temos que assumir essa responsabilidade. Pessoal, há bem pouco tempo, olha só o exemplo, há bem pouquinhos dias, me desculpe, né, dias, alguns anos atrás, começou aquela onda muito grande de assalto a carro forte. Uma pequena cidade ali do lado de Santa Cruz do Sul, o prefeito quis publicar um decreto municipal proibindo a circulação de carros fortes na cidade, no horário escolar. Olha, durante o horário escolar fica proibido o trânsito de carro forte, pode haver assalto, né? Pode haver tiroteio, criança na rua e tal. Vou proibir carro forte. Aí falaram para ele, olha, prefeito, eu acho que isso pode ser um tiro no pé, isso pode dar o contrário, porque, primeiro, que se o comerciante não consegue mandar o dinheiro para o banco, ele vai ficar com mais dinheiro em caixa, isso pode gerar mais assaltos, ou vai faltar dinheiro na cidade, porque os carros não podem trazer dinheiro, pode dar problema. O prefeito, sabiamente, disse, vamos consultar a comunidade. E, gente, foi durante, acho que uns 15 dias, na rádio do município, todo de meia hora saía uma chamada. Saiu no jornal da cidade, sábado, dia tal. Haverá uma reunião no centro comunitário, é uma cidadezinha pequena, para discutirmos a proibição ou não dos carros fortes na cidade, porque isso vai ter repercussão, tal, quero proteger as crianças, mas pode ter problema, tal. Reunião dos cidadãos, sábado lá. Isso foi divulgado muito. Aí chega no sábado, está lá o prefeito, os dois puxa-saco que sempre tem, uma capitã da brigada. E cadê os cidadãos? Não apareceu ninguém para definir a questão da segurança do seu próprio município, dos seus filhos que estão na escola. Seja qual for a decisão do prefeito agora, ele vai proibir os carros fortes ou deixar os carros fortes, a responsabilidade é dele, a culpa é dele, porque a cidadania não quis assumir a sua responsabilidade. Isso acontece, gente, em todos os setores, em todos os segmentos. Isso acontece em todos os setores, em todos os segmentos. Temos 1000 razões para isso, eu não tenho tempo, eu não entendo o assunto, eu não quero me meter. Bom, a verdade é que nós não assumimos esta nossa responsabilidade. E, como eu disse, já que não há cobrança, não há participação, não há fiscalização, os administradores atuam ao seu bel prazer. Nós temos bons administradores. Perdoem-me só, eu preciso... a gente deixa ligado, mas nos atrapalha. Gente, nós temos bons administradores, éticos, sérios, mas
O ser humano nem todos são assim. E enquanto a cidadania não participa, não fiscaliza, não cobra, eles atuam a seu bel prazer. E os administrados assistem tudo de uma forma apática. Isso fortalece ainda mais o caráter assistencialista dos governantes, de modo que, enquanto todos tiverem pão e circo, ninguém vai cobrar nada. Em resumo, é claro, claríssimo, o déficit por parte da sociedade de um firme envolvimento no âmbito decisório dos Estados. Ser cidadão é sentir-se pertencente a uma comunidade. Isso me obriga a uma participação. Este é o desafio, a inclusão na verdadeira cidadania. Sem esta coesão, vai ser impossível nós responder os desafios oriundos dos novos tempos. Da cidadania republicana que eu defendo, exige-se uma nova tarefa que não se opõe à ideia clássica de cidadania como a defesa dos direitos individuais e direitos coletivos. Ela não libera a luta coletiva para a conquista de mais direitos, mas assume o combate pela ética, pela gestão pública do Estado e pelo controle do patrimônio público, que é de todos nós. Os atos de corrupção, além de surrupiarem o patrimônio público, impedindo o Estado de atender às demandas sociais, mantém o povo ao relento, na ignorância, na pobreza, na doença, na miséria. Eles indicam a existência de um problema ainda mais profundo, a tendência de substituir o ideal de cooperação democrática por formas de concorrência e de imposição de influências que contradizem radicalmente o ideal democrático. A nossa Constituição, tenho certeza, e não sou eu que digo, é uma das 5 melhores do mundo. A cidadania é que eu tenho dúvidas. Gente, os senhores, primeiro, segundo, terceiro semestre, mas estão entrando na Constituição, verão se o fundamento desse Estado é a cidadania, é nós que mandamos nesse país. Temos que assumir uma responsabilidade, sim. É hora de um levante dos homens de bem e da cidadania. Um filósofo americano chamado Burke disse, todos vocês conhecem a frase, para que o mal vença, basta que o bem se cale. A corrupção e a má política é uma ameaça a todos os estados, independentemente do seu grau de desenvolvimento. A corrupção corrói a ética, erosiona as instituições, mina a democracia, abate o ânimo dos cidadãos. Ela solapa a legitimidade das instituições públicas, atenta contra a sociedade, a ordem moral, a justiça e o desenvolvimento integral dos povos. Ademais de estender os seus vínculos a todas as formas de delinquências, né? Como o crime organizado, contrabando, lavagem de dinheiro. Enquanto a cidadania brasileira não se atentar todos os direitos de participação que ela tem, e que isso é um dever, não é só um direito, não é um dever, nós não vamos mudar esse país. E nós precisamos urgentemente mudar esse país. Mas só depende de cada um de nós. Todas as ferramentas estão disponíveis. Os senhores vão ver, estão no terceiro semestre, alguns já começaram a estudar, outros vão estudar logo. A Constituição está cheia de uma coisa chamada remédios constitucionais. Ela já me deu ferramentas para mim, para qualquer um dos senhores, defender o patrimônio público, defender a moralidade pública, a ética na administração, direitos e garantias asseguradas. Todos nós podemos e devemos participar. As nossas instituições, ainda que merecedoras de muitas críticas, vamos admitir que nós temos, sim, instituições fortes, independentes, atuantes, uma Constituição moderna. Tivemos governos que já demonstraram vontade política quando ratificaram a Convenção Americana contra a Corrupção, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a Lei Nacional Anticorrupção, a Lei da Transparência. Todos os mecanismos estão aí. E onde estão os virtuosos cidadãos?
eu adoro dizer isso, surrupiados, logrados, roubados, enganados, burlados, iludidos. Onde estão os cidadãos? É aqui, senhores, que entra um outro ponto muito importante que a professora Joelma pediu para mim tocar um pouco, e não vou poder aprofundar muito, caberia aí um outro encontro nosso, que é a questão da educação. A importância da educação para a formação do indivíduo e, consequentemente, a formação de uma sociedade remonta às primeiras sociedades politicamente organizadas. Ao se criarem segmentos privilegiados, a educação passa a ser dirigida para formar as classes dominantes, né? Que vão ser educados para conquistar, governar, dirigir, ou para atender interesses do Estado em algumas situações pontuais. É só a partir do século XV, quando o mundo começa a passar aí por grandes transformações, né? A queda do feudalismo, o surgimento do Estado moderno, a ruptura da unidade religiosa, o descobrimento do novo mundo, começa o primeiro capitalismo. Nesse momento, aquelas verdades que até então geriam toda a sociedade caem estrondorosamente. É um momento de grandes transformações. Eu estou falando do período do iluminismo, um pouquinho antes, a partir do século XV. É nesse momento que a educação vai ocupar um papel de destaque na preocupação dos intelectuais e políticos, que passam a considerá-la a única ferramenta capaz de transformar a natureza humana e criar um novo mundo que eles queriam. Os senhores já passaram aí pelo período do iluminismo, viram os grandes teóricos, né? Locke, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Kant, Diderot. Bom, todos eles, gente, que são filósofos, políticos que criaram ou deram as bases para esse novo mundo, derrubando aquele modelo antigo. Claro que eles tinham seus interesses, eram burgueses, mas, bom, eles criaram esse novo mundo. Mas talvez uma curiosidade, uma novidade para os senhores. Conhecem ele, todos nós conhecemos como políticos. Eles queriam mudar o mundo. E você sabe que, num primeiro momento, eles queriam mudar o mundo e eles sabiam que o mundo se muda pela educação. E todos eles, Voltaire, D'Alembert, Diderot, Genovais, Schmelder, Humboldt, todos eles trabalharam muito com educação. Não é por nada, a obra mais... Até hoje, nós estudamos muito a pedagogia. Rousseau, que os senhores conhecem da política. Rousseau escreve uma obra de educação chamada O Emílio, que até hoje se estuda. Todos eles trabalharam com educação. Eles queriam mudar o mundo pela educação. Eles sabiam que uma educação é a ferramenta para combater o fanatismo religioso, a ignorância, a superstição, né? E aumentaram as propostas em educação. Só que, claro, eles também sabiam que a educação ia demorar muito para mudar o mundo, que eles precisavam mudar urgentemente, e aí todos foram para a política, né? E aí derrubaram, aí vocês sabem da Revolução Francesa e tudo que aconteceu nesse período, mas todos eles sabiam, sim, e a primeira defesa foi na educação. É somente a partir do século XVIII que é um período com grande desenvolvimento de teorias da educação, né? Quando cessam um pouco as revoluções, e aí começa a surgir uma oportunidade para o reconhecimento jurídico da educação. É a passagem de toda uma discussão teórica para o mundo do direito. Mas vai ser só recentemente, no século passado, no século XX, a partir já das primeiras décadas, que as constituições nacionais começam a fazer referência à educação como direito. A criação de sistemas públicos de educação, extensivos a todas as camadas. Isso vai acontecer mesmo com o surgimento do Estado Social, que é basicamente a partir da Segunda Guerra Mundial. Desde então, com avanços e com recuos, a educação tem se mantido como um direito social e um dever do Estado em oportunizá-la. Atualmente, não obstante o ressurgimento de ideias liberais, né, o desmantelamento do Estado Social, a educação está consagrada como um direito fundamental, praticamente no mundo inteiro, amplamente reconhecido na maioria das constituições e por textos internacionais. É uma conquista histórica, fruto de tensões, de lutas, de iniciativas de todo tipo. Evidentemente, também não isento de polêmicas. Mas, gente, embora o reconhecimento da educação como uma ferramenta eficaz
para se formar o indivíduo, isso remonta a milênios, tão somente agora, bem modernamente, a sociedade deu-se conta que nós podemos, ou pelo menos generalizou-se a ideia de que nós podemos direcionar a educação. E o que me importa agora, e queria só conversar com os senhores, é uma educação voltada para os direitos humanos. Tá? Talvez porque estamos vivendo em momentos tão sombrios, frutos do esquecimento dos valores primários, né? Da ética, da justiça, esses conceitos parece que se evaporaram no mundo contemporâneo. Nesse terceiro milênio, surgem muitas novas oportunidades, mas também mais desafios, mais complexos, mais perigosos, mais destrutivos, e também necessitam de respostas a esses novos desafios. E também para os desafios de sempre, né? Os conflitos armados, a degradação ambiental, a violência, a miséria, a injustiça, têm nos demonstrado de uma forma ineludível a necessidade de nós reorientar ou orientar o ser humano e as relações humanas para outros valores, aqueles decorrentes da dignidade humana, como um imperativo para a sobrevivência da própria espécie humana. Gente, os próximos grandes conflitos, nós não sobreviveremos a eles. Sabem disso. Guerra parece uma coisa, né, no passado, 1000 contra 1000, alguns vão morrer, agora vai morrer todos. Tá? Eu gosto sempre de lembrar, ou de citar, pelo menos, o senhor Einstein, quando, lá nos anos 50, né, pouco antes de morrer, depois de inventar todas aquelas teorias, o Einstein foi convidado para uma palestra em West Point, a formação de militares, né, de oficiais militares norte-americanos. Isso foi logo depois da guerra, e a grande pergunta, né, dos militares era: senhor Einstein, quais as armas que usaremos na terceira guerra? Porque na segunda foi a bomba atômica, né? Quais as armas que usaremos na terceira guerra? O Einstein teria respondido: na terceira eu não sei, mas na quarta, com certeza, pau e pedra. Quer dizer, nós vamos nos destruir. É óbvio que, e é uma ingenuidade nós pensar que a educação vai resolver todos os problemas da humanidade, mas ela pode, contudo, ajudar a entender as suas causas, oferecer material para uma análise, para a tomada de atitudes e de decisões que certamente vão amenizar os males contemporâneos dos quais todos nós estamos à mercê. Educar para os direitos humanos é criar uma cultura preventiva, fundamental para erradicar a violação destes mesmos direitos. Sem uma educação suficiente e de qualidade, restringe totalmente o direito das pessoas receberem informações, opiniões, de difundi-las sem limitação de fronteira, por qualquer meio de expressão, aliás, previsto lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Torna-se impossível a adequada satisfação dos direitos econômicos, sociais, culturais, indispensável à dignidade e ao desenvolvimento da personalidade. Limita-se drasticamente o direito ao trabalho em condições equitativas e satisfatórias. Corta-se o direito a participar de uma vida cultural, de gozar das artes, de participar do progresso científico e dos benefícios que deles resultem. Em geral, faz-se difícil ou impossível desfrutar dos direitos humanos, pois uma pessoa não educada é incapaz de cumprir os seus deveres e desfrutar os seus direitos. No âmbito internacional, a questão da educação vai surgir pela primeira vez na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Já no seu preâmbulo, ela convoca cada indivíduo e cada órgão da sociedade para que, tendo em mente a própria declaração, esforcem-se, através do ensino e da educação, para promover os direitos e as liberdades ali estabelecidos. No âmbito que os senhores acabaram de estudar, no âmbito regional, a própria Carta da OEA vai se referir à educação dos povos para orientar-se para a justiça, a liberdade e a paz.
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, também vai se manifestar em educação. E uma curiosidade, vejam, praticamente todos os tratados internacionais, os senhores verão quando estudarem direito internacional, independentemente do tema tratado. Os grandes tratados internacionais sobre tráfico de pessoas, sobre igualdade entre homens e mulheres, sobre meio ambiente, sobre mudança do clima, todos os tratados de outros temas vão se referir à educação. Dizem eles, recomenda-se educar o povo sobre o que fala esse tratado, pois só através da educação poderá concretizar-se o que agora, nesse momento, nós estamos pactuando. Todos falam em educação. Parece que a sociedade está se dando conta disso, mas atenção, pessoal. Educar, formar cidadãos ativos, éticos, participativos, comprometidos com aqueles valores republicanos de participação, de solidariedade, de paz, almejadores da justiça, respeitadores dos direitos humanos, isto não é tarefa unicamente dos estados. A educação não dinama unicamente da vontade de governos ou de incentivos financeiros. Ela é uma missão da sociedade, exige que cada um de nós assuma esta responsabilidade. Educação não é só na escola. Educação é no CTG, é na igreja, é na tua sociedade, é na tua empresa. Ou todos nós nos comprometemos ou estamos fadados a um terrível fim. A sociedade como um todo, e de novo insisto, a responsabilidade de cada cidadão de forma individual. Todos nós temos que assumir esta tarefa. Há que ter uma mobilização geral e podemos e temos os mecanismos e as condições necessárias asseguradas em toda a legislação do nosso Estado, a começar pela Constituição. Ou assumimos ou perecemos. Ignorar essa realidade pode ser um erro perigoso. Aliás, foi Hobbes que disse que o inferno é a descoberta tarde demais. Gente, eu poderia conversar e gostaria muito mais de aprofundar e discutir com os senhores. É uma pena que os senhores, neste momento, também têm outra atividade, mas fico à disposição. Gostaria de a gente conversar, não é uma palestra, muito mais uma discussão, muito mais uma conversa, muito mais chamar a responsabilidade. E não estou chamando vocês a responsabilidade, chamando nós, todos nós, inclusive a mim, que eu também não participo de tudo, não tenho certeza, deveria, mas, enfim. Como resumo de tudo isso, eu só quero lembrar-os que a nossa Constituição, o nosso país, que o fundamento do nosso Estado é a cidadania. E que o nosso Constituinte mesclou todos os direitos. Que a nossa Constituição é uma das melhores do mundo. Eu tenho dúvida quanto ao nosso povo. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Todos os instrumentos estão aí, quer na Constituição, quer na legislação infraconstitucional. O desafio é grande, mas nós, cidadãos, bacharéis, conscientes, ativos, sim, comprometidos com os valores de paz, de justiça, de direitos humanos, valores republicanos, podemos mudar o mundo. Para concluir, eu só queria lembrar lembro sempre de uma frase, que obviamente não é minha, né? Da senhora Eleanor Roosevelt, que foi a grande embaixadora americana, quando elaboramos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e foi uma grande mulher. Para aqueles que gostam aí, que estudam o feminismo, não deixem de estudar a senhora Roosevelt. É dela uma coisa chamada Big Question, a grande questão. Ela disse o seguinte, falando de direitos humanos. E onde estão os direitos humanos? E ela responde, os direitos humanos estão dentro da nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa escola, no nosso trabalho. E a não ser que ali nós o concretizemos,
vamos buscar em vão uma concretização universal. Gente, eu quero dizer que eu não vou mudar o mundo. Nem a Joelma, nem a Antonella, nem o Fábio. Eu não vou mudar o mundo, mas todos nós podemos mudar o nosso mundinho. Se eu mudar o meu mundinho, a Joelma mudar o dela, a Antonella o dela, o Fábio dele, nós mudamos o mundo. Essa é a responsabilidade da cidadania. Gente, muito obrigado. Eu gostaria imensamente de uma outra oportunidade de aprofundar esses temas com os senhores. Me coloco à disposição aí para um outro bate-papo, para alguma dúvida que os senhores tenham, pode me mandar um e-mail, a doutora Joelma tem, vocês têm plena liberdade de a gente manter um contato. Muito obrigado a todos.